Oi, amigo, tudo bem? Legal te ver por aqui. Meu coach, William. Amigo, que bom que tu tá aqui hoje. É um apoio moral. Hoje vai ser bem interessante nossa live. Minha tia, eu acho que tá com dificuldade para entrar. Oi, querida, Oi, tia. tudo bem? Tudo? Eu tava Desculpe, te aguardando. desculpe o atraso. Não, imagina. Eu tava aqui pensando já, meu Deus, o que será que eu devo falar se ela não conseguir? Mas deu certo. Eu tinha, É, graças. eu tinha ido no culto e depois eu tinha umas coisinhas para fazer. Quando eu vi, a hora voou. Sim, aqui eu também. Eu acordei bem ruim da garganta hoje, com muita tosse. Eu tossi a noite inteira. Eu tô aqui
por honra à camiseta mesmo, só por Deus eu tô aqui mesmo, porque eu tô me sentindo assim até um pouco de dificuldade assim arranhando a garganta um pouquinho por conta do frio, né? Sim, sim, Mas As gripes estão fortes. sim, eu tava pensando aqui, né, tia? Para quem não sabe, então, boa noite a todos. Essa é mais uma live que nós estamos fazendo juntas, essa minha mãe espiritual maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E eu estava agora mesmo agradecendo a Deus, tia, porque eu lembrei de situações, de momentos que nós vivemos juntas, momentos de muita dor, né? É, é. E Deus colocou, gente, esta pessoa maravilhosa, esposa do meu tio, irmão da minha mãe, para me dar um suporte emocional, espiritual, em todos os sentidos, porque ela foi assim luz na minha vida, sabe? Deus usou muito a vida dela. E justamente eu tava lembrando de momentos da infância, quando essa minha tia amada ainda namorava meu tio. E eu lembro, ela tinha um cabelão compridão, assim, eu lembro, como se fosse ontem. Olha como são coincidências, eu costumo dizer Jesucidências, né? Porque eu não acredito em coincidências, porque são coisas assim que me parecem muito óbvias, né? Do amor de Deus, do cuidado de Deus, sabe? Hoje, o que eu estou vivendo, se me perguntassem se eu gostaria de estar aqui por livre e espontânea vontade, eu diria que não. Eu estou por livre e espontânea pressão, digamos assim, aquela coisa de um pai que diz assim: tu pode, tu consegue, tu tem capacidade, né, para estar ali. Eu encontrei a minha identidade, eu sei hoje quem eu sou, até o meu coach tá aqui, eu acho, na live. E muito desse processo todo que eu venho vivendo, e não é de hoje esse processo, né? Quando eu vivi a dor da rejeição, da traição, do abandono, isso mexeu muito com muitas coisas dentro de mim, né? Mas o cuidado e o amor de Deus foi algo assim. E eu quero deixar claro aqui que eu não esperava por isso, né? Eu sempre tive um relacionamento bom com Deus, mas eu não esperava um cuidado tão protetor, assim, algo que foge ao nosso entendimento, que vai além daquilo que a gente pensa, imagina, sonha, almeja. Eu quero contar para vocês um episódio, um dos episódios que envolve eu e essa minha tia querida. Eu estava em casa, eram meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não sei se tu lembra disso, tia. De E repente, eu estava vivendo um momento muito dolorido, muito tenso. Eu tinha sido abandonada, rejeitada, traída, ferida. Eu estava sozinha. Eu tinha 2 filhos pequenininhos para criar, uma bebê recém-nascida. E eu lembro que eu estava deitada, meus filhos já tinham dormido e eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Algo que tomou conta do meu corpo, da minha mente, do meu organismo de uma forma que eu fiquei paralisada. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo, gente. Se ficar muito alto ou atrapalhar, podem avisar aqui que eu tiro, tá? Que às vezes dá interferência, né? Mas eu lembro que aquilo foi muito forte, porque eu paralisei. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar.
E eu tive absoluta certeza naquele momento que eu estava morrendo. E foi o que eu pensei. Meu Deus, eu vou morrer. Eu nunca tive aquilo na minha vida. E nunca mais eu senti aquilo de novo. Eu sempre fui uma mulher forte. Sempre me achei, pelo menos, uma mulher forte. E sempre achei que eu tinha capacidade de fazer as coisas, E olha que eu vou dizer pra vocês que entrar aqui numa live, que é uma coisa tão simples, eu tô me tremendo todinha. Porque pra mim, simples, sabe? Não era algo que eu faria, né? Eu estou aqui, eu exponho algo, eu exponho uma dor para ajudar o outro que tá do lado de lá. E é justamente por isso que eu tô falando sobre isso. Porque nesse exato momento que eu estava paralisada na minha cama, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar. E eu só olhava para meus filhos, dormindo. E eu pensei, eu vou morrer. Eu estou morrendo. Na hora eu pensei assim, tá me dando um AVC, um ataque cardíaco, sei lá o que eu pensei na hora, nem me lembro. E eu pensei, eu vou morrer. Só que, gente, é tão impressionante o amor de Deus, a preocupação. Tem uma música que fala, né? O seu amor é como um furacão. E é mesmo. Lá em Vacaria, a Ivonira, esta pessoa que vos fala aqui junto comigo, sentiu. Mas ela não sentiu só por sentir. Ela sentiu porque o Espírito Santo de Deus falou com ela. E ela pensou em me ligar. Só que ela disse que quando ela... E ela também não estava se sentindo muito bem, era frio, inverno, todo mundo estava meio gripado. E ela disse, eu estava deitada, né? Tava ali quietinha e eu pensei em te ligar. Eu vou ligar para a Mari para ver como ela está. Porque no outro dia de manhã ela me chamou. Só que ela, quando olhou no relógio, ela disse assim, não, tá muito tarde. Eu não vou ligar para ela agora. Mas sabe o que ela foi fazer? Ela foi orar pela minha vida. E pode ter certeza que aquela oração ali, às vezes é uma oração pequenininha, algo tão simples que a gente faça pelo outro, né? Uma palavra que a gente diga muitas vezes, uma oração, e a oração pode muito em seus efeitos. E eu ressurgi das cinzas naquela noite. Glória a Deus. Eu fiquei tão assustada depois com o que tinha acontecido comigo, mas eu percebi que por mais que eu achasse que eu estava sozinha, na verdade eu não estava sozinha. Eu nunca estive sozinha. E ali eu vi que Deus não precisava da minha ajudinha. Ele não precisa É verdade. de mim pra nada. Então é um amor. E quem tá cheio de amor transborda. Quem tá cheio, transborda. Não tem como segurar só para si. Então, hoje eu vejo e eu percebo Deus trabalhando na minha vida que tudo aquilo que vem lá de trás, cada experiência, cada momento, cada lembrança, por mais dolorida que seja, tinha um propósito. E às vezes a gente não entende isso. É Às vezes verdade. a gente não entende os propósitos que estão além da gente, os propósitos do alto para a nossa vida. É. E Deus nunca perde o controle de nada, né? Bom, Às vezes nossas escolhas nos levam a viver certas coisas que talvez a gente, se fosse escolher, não viveria. Como eu acabei de dizer, eu não estaria aqui se eu não sentisse praticamente uma obrigação comigo mesma de levar para quem precisa e quem talvez estivesse vivendo ou está vivendo a mesma coisa que eu já vivi. Como não falar
o que eu passei, o que eu vivi. Como não expressar esse amor, né? Eu vou dizer pra vocês que eu, em nenhum momento ainda eu consegui fazer uma live sozinha. Mas em algum momento eu vou quebrar esse paradigma. Deus vai me ajudar. Mas o mais interessante de tudo isso é que eu apresento tudo no papel, bonitinho, do que eu vou falar, e às vezes a gente chega aqui e é tudo diferente do que a gente programou. Eu não tinha programado falar isso, mas eu, nos 5 minutos que eu estava aqui, eu relembrei algumas coisas, eu voltei um pouco no meu passado, lembrei da morte da minha irmã. Com 36 anos, eu perdi uma irmã, ela faleceu, e a tia foi quem me deu um suporte espiritual, um suporte de mãe, amoroso, porque eu fui o pilar da minha família. E eu me perguntava, meu Deus, por que eu? Porque eu não estava preparada para aquilo. E a minha irmã estava lá, numa cama de hospital, sem poder se comunicar, em coma, entubada, eu vendo toda a minha família sofrer. E eu perdi meu chão, porque a minha irmã, bom, tu sabe, né, tia? A minha irmã era alguém para mim que, meu Deus, a gente era praticamente gêmeas, assim, nós éramos gêmeas sem ser. A gente se entendia, a gente se compreendia, a gente se comunicava quase por telepatia, de tão forte que era a nossa relação. E o que eu vivi naqueles dias lá no hospital com a minha irmã foram 26 dias. E eu ia todos os dias, ao meio-dia e à noite. E o que eu vivi lá, hoje, eu posso trazer aqui. Porque eu vivi um amor de Deus, um cuidado de Deus. A minha família viveu um amor e um cuidado de Deus que não tem preço que pague. Quando a gente mais acha que tá sozinha, a gente não tá. Hoje mesmo eu estava fazendo um estudo e caí numa palavra que aquilo confortou tanto meu coração, porque por muito tempo essa palavra fez parte da minha vida. Agora eu não vou lembrar exatamente onde tá, mas ela diz assim: jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é Deus, É verdade. né, tia? É verdade. Deus, ele é maravilhoso, Então, né? é. Ele Eu queria falar mais, mas eu quero que tu divida um pouco conosco também desse amor maravilhoso que tá aí para todos. É só a gente querer pegar. Eu é, demorei, gente, eu vou dizer para vocês que eu, por muitas vezes, assim, eu fui, eu voltei, eu fui, eu voltei, eu fui, eu voltei, era um pé lá, outro cá, não queria abrir mão de certas coisas, e tem outras prioridades, e nesse momento não dá, e eu tô ocupada com certas coisas, e Deus foi sendo muito paciente comigo. Mas existe algo maior, existe um propósito maior, e hoje eu tenho plena consciência disso. Talvez, eu não conheço a tua dor, o que tu está vivendo, o que tu está passando, não conheço, mas eu posso contar e ser exemplo para ti que tá aí me assistindo, tá assistindo a tia. Eu posso ser exemplo e dizer para ti que não é o fim, é não é o verdade. fim. Não, não. Existe um começo e Deus ele faz aquilo que a gente nunca poderia imaginar. Eu hoje estou aqui vivendo uma vida plena, com meus filhos aí crescidos. Um tá com 9 anos, a outra tem 5. Fiz uma festa de aniversário para ela no passado, num dos melhores clubes de Porto Alegre. E são tantas coisas. Hoje
Hoje, tia, tu nem sabe dessas coisas, né, tia? Porque a gente fala meio corrido, assim. Mas o cuidado de Deus, ele é tão perfeito que eu não tenho tempo para atender. Eu não tenho agenda. Eu não tenho agenda para atender. Eu tenho aqui na minha frente 40 processos por fazer. Eu tenho advogados que me chamam, me procuram para fazer parcerias com eles, para me trazer processo, me trazer clientes, fora os que eu tenho. Então, eu poderia ficar aqui a noite inteira contando tudo que tem acontecido na minha vida. E quando eu acho que vai dar uma estabilizada, vem uma coisa de novo, e aí quando eu vejo, meu Deus, mas o que é isso? Assim é o amor de Deus. O seu amor é como um furacão mesmo. É um furacão, gente, mas é um furacão bom. É aquele furacão que a gente quer, sabe? Eu tava esses dias conversando com uma cliente numa videochamada. E de repente eu comecei a contar para ela, porque fazia muito tempo que eu não via mais ela. E ela foi minha manicure, até mandei um convite para ela, não sei se ela não tá aqui. E nós começamos a conversar, porque fazia muitos anos que a gente não se via mais, e eu comecei a conversar certas coisas com ela, e fui contando a minha vida, e ela querendo se divorciar, e guarda de filhos, enfim, eu fui contando a minha história, da minha experiência. Foi tão... depois eu fiquei chocada comigo mesma, porque eu não parava mais de falar, e fui contando, e fui contando, e fui contando, e no final, assim, da nossa conversa, ela se emocionou, ela chorou, ela deu uma, sabe, ela, não, vamos esperar, eu realmente, eu fiquei sentida, eu fiquei tocada com as coisas que tu me disse, e aquilo fez tanto sentido pra mim, sabe, tia? Sim, Então, se a gente pode trazer isso para as pessoas, que seja apenas é verdade. né, tia? É. A Bíblia diz, né, que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido, né? Então, Jesus morreu por um, assim como ele morreu também por toda a humanidade, né? O amor dele é transcendente, é por todos, mas também é imanente, está dentro de nós, né? E eu penso uma coisa muito linda, que Deus, ele não tem amor, ele é amor, né? É diferente quando tu tem e quando tu é, né? E Deus, ele é amor. E este amor de Deus, ele é demonstrado de tal maneira, e essa palavrinha tal, ela é 3 letrinhas que abrange uma magnitude que quase que foge da nossa compreensão. A humana foge, porque nós somos muito limitados. Mas quando a gente está um pouco mais ligado, conectado espiritualmente com Deus, a gente até consegue ter uma dimensão, como Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz: eu oro por vocês para que vocês tenham a compreensão da altura, do comprimento, da largura, da profundidade do amor de Deus, né? Então são dimensões do amor que abrange, né? A largura, a altura, a profundidade, porque é personificado na cruz, porque a cruz, ela, os lados dela mostravam os braços de Deus abertos, os braços de Jesus abertos, pronto para abraçar a todos, pronto para abraçar a um, né? Todo aquele que se chega recebe Jesus de braços abertos. E é uma altura tão alta que veio de lá do terceiro céu, lá onde está Deus,
uma dimensão que, humanamente falando, nós não conseguimos mensurar. E é tão profundo que desce aos mais baixos abismos para alcançar um que seja, né? Um que seja, que esteja lá no fundo, lá no profundo, do lamaçal do pecado. Lá vai o amor de Deus para retirar este um que está lá, para fixar os pés deste numa rocha e para colocar um novo cântico nos seus lábios. Então, é tão lindo falar do amor de Deus, porque ao mesmo tempo que a gente não compreende e não consegue falar ou colocar em palavras, a gente sente, porque a gente entende aonde nós estávamos, quem éramos, qual era a nossa história, qual era a nossa a profundidade do abismo que nós nos encontrávamos. Eu era alguém numa profundeza mais profunda possível. Meu Deus. Então, lá ele foi, lá o amor dele foi. Então, a gente consegue, espiritualmente falando, ter essa consciência de que esse amor infinito, esse amor eterno, esse amor que sobrepuja todas as dimensões possíveis, ele é um amor real, ele é um amor verdadeiro, ele é um amor que não é fictício, não é o viveram felizes para sempre, não é o amor dos apaixonados, o amor dos romances, o amor dos filmes. É um amor sacrificial, é o amor que Deus chegou ao ponto de dar, não um dos filhos, mas o único filho que Deus tem, para morrer pelos pecadores. A Bíblia diz que se nós pudéssemos ter a condição de dar um filho para morrer por alguém que a gente ama, não teríamos condições. Mas Deus ainda, além de dar o seu único filho, deu por pecadores. Deu por pessoas que, ao nosso ver, a nossa ótica humana, não merecem, né? Eu trabalhei 8 anos no presídio em Vacaria e quando nós entrávamos lá para fazer culto com as detentas, você olhava para traficante, você olhava para ladra, você olhava para as mulheres que estavam ali rotuladas pelos seus atos ilícitos e nós pensávamos naturalmente falando, né? Mas essa aí merece? Só que quando a gente abria a Bíblia e lia, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando se lia isso, caía-se todas as barreiras de preconceitos, de discriminação, de julgamento por aparência ou por ações, e nós nos dávamos de cara com a realidade de um amor que ama, independente dos defeitos, das falhas, dos pecados, dos lugares aonde aquela pessoa está, porque se nós estávamos dentro de um presídio para falar para detentas do amor de Deus, olha só aonde o amor de Deus estava nos levando, né? Se muitas vezes pessoas vão lá na Cracolândia, em São Paulo, falar do amor de Deus para aqueles que estão lá miseravelmente escravos da droga, do vício, do álcool, é porque o amor de Deus leva pessoas até lá para alcançar o perdido, porque ele veio para salvar o perdido, ele veio para resgatar aquele que não tem mais esperança, ele veio para trazer esse acesso, rompendo todas as barreiras da lei que apontava o erro, mas não sarava a alma do pecador. Mas o amor de Deus veio através do homem Jesus encarnado para morrer por nós, porque ele, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, era o único que podia, de uma vez por todas, fazer o sacrifício salvífico perfeito e suficiente para salvar o mais miserável pecador. Tudo isso por quê? Por causa do grande amor de Deus. Hoje ainda na igreja, eu estava falando sobre o que diz Romanos 8:38. Eu estou bem certo que nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem potestades, nem perigo, nem espada, nem futuro, nem presente, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só o que separa as nossas vidas do amor de Deus somos nós mesmos. Quando nós não aceitamos, quando nós não queremos, quando nós negamos este amor, quando nós voluntariamente rejeitamos este amor. Mas quando nós queremos, ele é abundantemente derramado sobre as nossas vidas para nos lavar do pecado, para nos salvar, para nos perdoar, para escrever o nosso nome no livro da vida e para nos dar a certeza de salvação. Então, não existe outro amor a não ser que Deus mesmo compara ao dele ao amor de mãe, né? Porque Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho que amamenta, mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E é raro uma mãe esquecer, né? Até mesmo aquela que aborta, ela pode até matar, mas ela não vai esquecer. Porque o amor de mãe é o amor que Deus compara o seu amor, né? Então é o verdadeiro amor que muitas vezes hoje, por causa do aumento da iniquidade, a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriou, né? O amor, ele já não é mais aquele amor. Aquele amor. É um amor que muitas vezes é interesseiro, é um amor que, por causa desta multiplicação da violência, a ira toma conta e num momento de ira é capaz até de matar, é capaz até de ferir, machucar. Então, é um amor que deixou de ser o verdadeiro amor, o amor que Deus plantou no coração do ser humano, né? Deus colocou no coração do ser humano o verdadeiro amor, mas o homem, o ser humano, deturpou esse amor por causa do aumento da iniquidade, por causa do pecado, né? O pecado que originou a morte, né? O pecado que trouxe separação de Deus com o homem, o pecado que trouxe essa ruptura, onde não existe mais um relacionamento de Deus com a raça humana, porque lá no jardim o pecado separou, não teve. Mas quando Jesus veio para abrir de novo o caminho, veio para rasgar o véu, veio para consumar a obra, veio para aproximar, para reconciliar o homem perdido com Deus. Então agora nós temos como viver esse amor. É só dizer: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E quando pronunciar essas palavras, quando testemunhar publicamente de que Jesus é Filho de Deus e que você acredita nele, você é salvo e recebe deste amor. E este amor vem para os nossos corações e inunda a nossa vida, tirando o vazio existencial, tirando aquela lacuna que só Deus preenche. Bebida não preenche, pode preencher por minutos, mas daqui a um pouco a realidade nua e crua aparece, né? A droga não preenche, pode colocar algum preenchimento por algum momento, enquanto o efeito da droga está ali, mas quando passa, está de novo ali a infelicidade, a tristeza, a necessidade de algo que a pessoa às vezes não sabe o que é, e fica catando aqui, catando ali, vê se acha aonde satisfazer a alma. Mas a verdadeira e plena satisfação da alma está em Deus, o Criador,
aquele que soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano, e quando soprou esse fôlego, ele deixou ali no coração do ser humano, na alma do ser humano, um espaço que é só dele. Então, só é satisfeito em Deus aquele que tem Deus dentro de si, que é habitação de Deus, que é tabernáculo de Deus. Então Deus vem morar e Deus preenche o vazio que nada nessa terra vai preencher, a não ser a presença santa de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Pai. E tia, eu tava pensando, né, como Deus é paciente, assim, muitas vezes conosco, né? Ele é Porque comigo longânimo, né? Ele é longânimo, é um dos atributos dele, né? tem muita paciência comigo até hoje em dia, até atualmente, né? Sempre, Eu sempre. fico, deve ficar achando, ah, de novo tá ela lá. Semana passada a gente acabou não conseguindo fazer a nossa live, porque a internet estava terrível, né? Sim, Mas a minha internet estava ótima, estava funcionando bem, eu conseguia me comunicar, as pessoas me ouviam, enfim, a gente é que sim, não se ouvia. é. E eu, por um instante, assim, eu cheguei a pensar, ai, eu acho que eu sou capaz de fazer sozinha. Mas aí a gente acaba dando ouvidos. A gente não, né? Eu vou fazer aqui a minha realidade. Mas, minha querida, isso acontece com todos nós. É, Todos mas nós temos as nossas inseguranças e damos ouvidos o nosso próprio coração, que é enganoso, nem sempre é o diabo, né? Nem exato. sempre é o inimigo das nossas almas. Mas nós mesmos, o nosso próprio coração é enganoso, né? É. E eu, assim, ó, acostumada, sempre fui muito corajosa, muito metida, a fazer logo que me formei, já saí fazer audiência. Ninguém me ensinou, ninguém me mostrou, ninguém me disse como fazia. Eu fui lá na cara e na coragem, no peito e na raça mesmo. E falo com orgulho, porque afinal de contas, né, se eu fiz por onde, se eu cheguei até aqui, é porque eu mereci, né? Eu fui atrás, eu pesquisei, eu estudei, eu me dediquei. E eu me vejo, de repente, numa live que só eu me vejo aqui. É a minha pessoa que eu enxergo aqui. Ninguém tá aqui comigo, ninguém tá me enxergando, não tem uma plateia me vendo. Eu não sou tímida, eu sou completamente o oposto da timidez. Mas eu, no momento que eu chego aqui, sozinha, para falar alguma coisa para quem tá ali do outro lado me ouvindo, me dá um nervoso que eu não tive nem fazendo uma audiência com o juiz, com o Ministério Público, com o advogado da outra parte, com testemunho. Nunca tive. E na Justiça do Trabalho, é assim, que é onde eu mais atuo, né? Uhum. Nós temos sala de audiência que ela é aberta para o público. Não é como família. Família não pode entrar, é só com autorização das partes. Então fica algo mais fechado, né? Na Sim, Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho entra e sai gente o tempo todo. Ou seja, tu está sendo analisado também pelos outros. Porque colegas teus que circulam na justiça diariamente, muitas vezes estão ali entre uma audiência e outra e entram numa sala para sentar e ficar ouvindo a audiência. E nós nos colocamos, às vezes, em situações bem delicadas, porque às vezes a gente tem que fazer uma defesa oral, um pedido oral, e não é a mesma coisa que tu escrever num papel quando tu está na frente do computador ali, né? sim. E nenhuma dessas situações nunca me deixou tão tensa como me deixa tenso tensa vir aqui falar algo da minha vida ou contar algo que eu descobri. Mas depois que a gente começa a falar, flui, assim, sabe? É. Quando É porque, em primeiro lugar, a Deus, gente ele é está tão lidando. maravilhoso que era isso que eu queria dizer, foi esse todo o meu raciocínio. O amor de Deus, ele é tão, tão completo que até nisso, olha que loucura, gente. Até nisso, Deus já me conhece, ele já sabe que eu sou assim, ele já sabe que a Mari vai chegar aqui e vai se tremer na base e muitas vezes vai travar, não vai conseguir falar, enfim. Nunca fiz isso, gente. Primeira vez na vida que eu tô fazendo isso.
E aí, do nada, assim, uma coisa que foi totalmente aleatório, né, tia? Que a Sim. gente começou, vamos fazer. Eu convidei a tia para fazer comigo e a tia disse, não, vamos fazer, então tá, então podemos fazer uma terça sim, outra terça não. Até aqui tem um cuidado, tem um amor, tem um cuidado especial. Não, eu te conheço, eu sei que tu é assim, eu sei que tu vai passar por isso. Então, Deus vai lá e coloca alguém do teu ladinho para caminhar contigo de mão dada. E não podia ser outra pessoa, né, tia? Tinha que ser nós, né? Deusão bom, hein? Deus é maravilhoso. E eu digo assim, ó, que quando a gente tem essas barreiras para vencer, as barreiras que na maioria das vezes até podem ter barreiras fora de nós, mas as maiores são as que estão dentro de nós, né? Quando existem essas barreiras para nós ultrapassarmos, para anunciarmos, para falarmos, para contarmos o que é Deus, ou contarmos um testemunho nosso de uma experiência com Deus, a gente tem uma barreira que vai muito além do nosso próprio, é, é, da nossa própria personalidade, do nosso próprio temperamento, tem uma barreira espiritual, né? Porque nós vamos alcançar vidas que, de repente, com uma palavra dita aqui, principalmente a palavra de Deus, vai receber uma transformação, vai receber um toque de Deus, vai despertar alguma coisa que vai chamar atenção e ela vai às vezes até por curiosidade procurar saber mais e vai encontrar Jesus, né? E o inimigo sabe disso. O inimigo que trabalha contra as almas, ele também trabalha contra aquele que vai para pregar, para falar de Deus para as almas, né? Teve uma Porque o que ele, live, as ele amigas minhas, não sei se elas estão aqui, as amadas do pai, que uma delas, dessas irmãs, eu estava numa live com elas e uma delas dizia: tem alguém aqui nessa live, essa palavra é para você. Tem alguém exatamente. aqui nessa live que Deus está chamando para também falar, também levar, também abrir a boca. E eu falei: sou eu. Sou eu, é comigo. Aquilo eu recebi. E aí depois eu tomei essa coragem, assim, né? Amiga Então, amada, se tu tá aí, muito obrigada, porque foi através da tua vida que eu então, cheguei aqui. Uma é das, né? todos nós temos esse dia do nosso start, né? O dia que liga, que a gente se dá conta, poxa, mas eu não nasci só por nascer. Eu tenho um propósito, a minha vida tem um propósito. Tudo que eu vivi, tudo que eu já experimentei, não é para eu ficar, tipo assim, me vangloriando, né? Que hoje eu consegui, hoje eu venci, hoje eu ultrapassei as barreiras e ficar com isso só para mim. Não, isso é para servir de testemunho. Isso é para servir de embasamento para aquilo que eu vou falar de Jesus, para aquilo que eu vou anunciar dos feitos maravilhosos do Senhor na minha vida, na minha história, na minha trajetória, naquilo que Ele, por sua misericórdia e sua graça, me ajudou a superar, me ajudou a vencer, me ajudou a conquistar, porque Romanos 11:36 vai dizer que tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo é dele, quer dizer, a origem é em Deus. Ele é que originou a vida e arquitetou a nossa existência. Ele que estava lá no ventre da mãe, entretecendo, e entretecer no original quer dizer tecer, tecendo. Ele estava como que um artesão que faz um crochê, faz um tricô, manuseando as agulhas espirituais para tecer uma vida, para tecer um corpo
perfeito, com ossos, com nervos, com músculos, com pele, com neurônio, com órgãos internos, órgãos externos, com cor de cabelo, com cílios. Meu Deus, os detalhes do tecer das mãos de Deus num corpo humano, aonde ele depois coloca um espírito, coloca uma vida. E ele estava lá fazendo isso. Então é dele, a origem é dele, foi dele que nós viemos, foi por vontade dele que estamos aqui. Então, se tudo é dele, é por ele e é para ele, então, às vezes, por causa disso é que nós temos uma barreira, porque o inimigo não quer que nós estejamos aqui dando glórias a ele, né? O Senhor Jesus, ele veio para trazer vida e vida abundante, mas o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo aquilo que a gente faz para construir, tudo aquilo que a gente faz para edificar, tudo aquilo que a gente faz para falar de amor, de paz, de bondade, de esperança, tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que vem de Deus, o inimigo quer sabotar. Então, por isso existem as barreiras, né? Por isso existem esses confrontos, essas afrontas, essas formas que muitas vezes o inimigo quer usar para nos barrar, até mesmo a timidez, né? Até mesmo a timidez. Muitas pessoas se escondem atrás de uma personalidade melancólica, fleumática, não querendo se expor, porque acha que não tem condições, que não sabe falar direito, porque pode se atrapalhar, porque pode gaguejar, e isso vai sendo desculpas que nós mesmos vamos dando, mas que o inimigo vai se alimentando delas, né? A gente vai dando essas brechas e vai dando essas legalidades para ele nos afastar do propósito, desse propósito para o qual nós nascemos, que é de proclamar, de anunciar, de testemunhar, de falar, de dizer para as pessoas que Jesus é amor e que ele salva e que ele cura e que ele liberta e que ele batiza com o Espírito Santo e que ele quer nos levar para o céu. Né? Então, vencendo essas barreiras num primeiro momento, aí com certeza a Bíblia mesmo vai dizer: sujeitando-vos a Deus, resistindo o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente resiste, quando a gente se submete à vontade de Deus e resiste o inimigo, ele foge, e daí a gente se dá conta: poxa, era tão fácil falar, era tão fácil testemunhar, era tão fácil fazer a live, né? Porque a gente venceu essa barreira, a gente ultrapassou esse momento de, às vezes, até a gente se achar incapaz e se achar tão pequena, se achar uma pessoa que não, quem sabe até nem tem condições de fazer o que estamos fazendo. Mas tudo isso é porque o propósito de Deus foi alcançado e a gente vai aqui, através de tudo isso, glorificar o nome do Senhor. Amém. Não é sobre nós só, né, tia? Não, nunca será. A gente é instrumento, né? Exato. A gente é vaso. E o vaso, às vezes, ele tá trincadinho, mas se tiver trincado na mão do oleiro, aí é bom, porque o oleiro vai fazer um vaso novo, né? O pior é quando trinca lá longe da mão do oleiro. Daí sim é perigoso ficar caído, trincado, machucado, ferido, sem recursos de ser reconstruído, ser transformado. Mas quando é quebrado nas mãos do oleiro, o próprio Jesus disse, ou Deus disse para Jeremias, né, no capítulo 18 de Jeremias, desce a casa do oleiro, vai lá que eu vou falar contigo. E ele ficou prestando atenção no oleiro trabalhando na roda, né, com o vaso, e de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus fala de novo: não posso fazer assim também com a casa de Israel? Né? Então, todo aquele que se quebra, mas se quebra na mão do oleiro, tem conserto. E até aquele que se quebra longe, só que às vezes demora um pouco mais, porque até que ele encontre a forma e o jeito de chegar até o oleiro, às vezes isso acaba trazendo um prejuízo um pouco maior. Mas quando a gente está nas mãos do Senhor, querendo fazer a vontade dele, a gente até pode se achar a imperfeita, o vaso tortinho da vez. Mas se está na mão do oleiro, é só deixar que ele trabalhe. É verdade. E sabe, tia, que quando eu lembro
de coisas assim do meu passado, do tempo que eu sofri, quando eu passei pelas minhas dores, né? Todos nós temos dores, né? Mas as minhas deixaram marcas profundas, mas não por doer por doer. Pelo contrário, com a ajuda de Deus e através do amor de Deus, eu consegui ressignificar tudo o que me aconteceu. E não fui eu por mim mesma, porque quem sou eu, né? Mas eu consegui ressignificar. Eu escolhi perdoar. É, Porque no início eu não queria perdoar. E embora eu falasse no profundo, que só Deus conhece o nosso profundo, verdade. Deus sabia que eu estava perdoando. Só que aquilo ia me minando. E quantas coisas ruins poderiam acontecer comigo por conta daquilo? Quantas coisas ruins poderiam acontecer com outra pessoa pela falta do perdão? E o perdão, ele é tão libertador, é algo assim extraordinário, que parece mesmo que sai um peso das costas da gente. E Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, e eu agradeço todos os dias por estar aqui, por ter vida, porque não era para eu estar aqui, não era nem para eu estar aqui conversando se não fosse o amor de Deus, não era para eu estar nesta terra viva hoje se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida. Porque foram tantos acontecimentos, foram tantas coisas ao mesmo tempo, foram tantas dores ao mesmo tempo, que chegou um momento que eu achei que eu não iria suportar. E aí vem aquele amor de Deus e cobre. São, às vezes, pequenas palavras, pequenos gestos de pessoas que Deus usa para falar algo pra gente, para dar um abraço, para dizer uma palavra de conforto. Eu lembro que eu olhava para as famílias na rua, o marido, a esposa, os filhinhos na pracinha, no shopping. Eu ia muito no shopping com as crianças para passear, para desopilar fim de semana. A gente não tinha muito o que fazer, não ia ficar em casa com eles o dia inteiro, né? Mas eu era assim, tipo uma morta-viva. O meu chão eu perdi naquele momento. Parecia que a minha vida tinha se acabado. E eu andava tipo uma morta-viva. Eu acordava e eu tava buscando. Deus, me ajuda. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu lembro que eu olhava para aquelas famílias e aquilo me doía tanto. Porque eu pensava assim, ó. Por que eu não? Por que comigo não? Por que eu tô aqui sozinha com meus filhos? E eu lembro que eu sentia muita vergonha. Eu não queria sair muito na rua. Eu ia mais, era pertinho de casa, porque eu sentia muita vergonha. Eu saí da rede social, eu tinha vergonha do que eu estava vivendo, como se eu fosse uma culpada, sabe? Como se eu fosse alguém, tipo, odiosa, sabe? E que todos iam apontar o dedo. Iam dizer, olha ali, ó, sabe o que aquela ali tá passando? Era assim que eu imaginava as pessoas me olhando. E aí eu lembro que eu encontrava, às vezes, as pessoas no shopping, eu já saía correndo imediatamente, assim. Porque aquilo me dava um desespero, sabe? Das pessoas me verem na rua sozinha, me verem sozinha com as crianças. Era uma dor, assim, que parecia que ia me rasgar por dentro. Pelo que tinha se perdido, sabe? Aí eu tinha perdido a minha irmã, aí eu perco minha família se dissipa, e aí tô eu sozinha com 2 filhos,
E aí, de repente, meu trabalho também já não tá bom, e as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, e daqui a pouco eu perco meu apartamento, e daqui a pouco eu perco meu carro, e daqui a pouco eu perco tudo. E ali eu tomei a decisão assim, ó, ou eu ressignifico tudo isso que tá acontecendo comigo, confio naquele que é maior do que eu, e pode me dar infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu queira imaginar na minha vida. Ou eu vou entrar para dentro de um buraco profundo e não vou sair mais. E ali foi que eu comecei a me aproximar de Deus profundamente. Eu lembro de uma palavra que eu recebi de uma americana, eu nem sei quem ela é. E eu lembro que ela falava assim, little girl, né? Pequena menina, como se fosse assim, minha filhinha. Eu entendi assim, sabe? Eu entendia Deus me chamando de minha filhinha. Eu estive lá contigo. Eu estava lá no momento da tua dor. Eu senti a tua dor. Eu estava ali quando te causaram dor. Eu sei o que tu sentiu. Aí, tia, quando eu lembro, assim, parece que foi ontem. Eu anotei num caderninho tudo que aquela americana falou, era ela falando e uma tradutora traduzindo, né? E aí ela repetia aquilo. E eu anotava para não esquecer, porque aquilo foi tão profundo, assim, sabe assim, quando vem alguém te fala uma coisa, assim, parece que ali algo aconteceu, tipo, como é que os coaches, eles chamam de um gatilho. Ali foi um gatilho, sabe, tipo assim, abriu uma coisa assim, eu, gente, como assim? Foi tão extraordinário aquilo que eu vivi naquela noite. Eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. Eu passei a noite, assim, naquela, sabe, assim, parecia que a minha casa era um pedacinho do céu. Porque ali eu digo assim, mas gente, não é que Deus me ama mesmo. Não é que Ele estava comigo em todo momento. Não é que Ele está sabendo de tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo. E aí, anos depois de todos esses dramas que eu vivi, e vendo, e vivendo, e sentindo, e ressentindo cada vez mais o amor de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na minha vida, porque as coisas acontecem na minha vida de forma incompreensível. Tô eu numa live e a minha amiga vem e fala aquilo. Oh, tem alguém aqui. Eu digo, ai, gente, é um amor tão especial É, que ele vai delicadamente. Ele não ultrapassa o nosso limite. Ele nos não, entende, ele nos compreende, ele sabe que é desafiador. E ele tem uma paciência conosco. Quantas vezes eu fugi de uma responsabilidade que me cabia há quanto tempo lá atrás? E Deus teve misericórdia e paciência comigo. é, Talvez se lá atrás eu tivesse tido outras escolhas, ido por um outro caminho, mas eu achava que eu sabia tudo, né? é Até que o verdade. homem alcança de uma forma que Muitas vezes a gente se equivoca com a gente mesmo, né? Com os nossos próprios sentimentos, e a gente se perde no caminho pelas nossas próprias escolhas, né? E a gente não se dá conta o quanto o amor de Deus, ele está nos dando tantas e tantas oportunidades de escolher o correto, de escolher o certo, né? Só que Deus, ele é o príncipe da educação, ele é o príncipe da sabedoria, ele nunca vai obrigar ninguém, né? O profeta disse: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, né? Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz
vai abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aquele que ouve, né? Muitas vezes na Bíblia está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, aquele que consegue ouvir, dar atenção à voz do Espírito Santo, ele vai ter essa atitude de acatar o Espírito Santo dentro do seu coração, de acolher a presença de Deus dentro de si. E esse acolhimento da presença de Deus vai trazer junto uma abertura dos olhos espirituais para a gente se dar conta, né? Como estávamos fazendo más escolhas, como estávamos vivendo uma vida toda torta, como estávamos indo para um destino que não era aquilo que a gente pensava. Como, por exemplo, eu lembro da mulher samaritana, né? Em João 4 está a história dela. Veja como o amor de Jesus é tão grande que os discípulos foram comprar comida na cidade e Jesus disse: não, eu vou ficar aqui no poço de Jacó. Tipo assim, dá um tempo, eu estou cansado, estou a fim de ficar aqui, mas Jesus já sabia que bem ao meio-dia ia vir ali a mulher samaritana, né? É aquela mulher discriminada, justamente por ela ser de Samaria, aquela mulher discriminada porque ela tinha uma vida não tão corretinha, né? Como as pessoas julgavam, e de fato ela estava vivendo no quinto casamento, ou melhor, ela estava no sexto, porque Jesus disse: tu já teve 5 maridos, e o que tu tem não é nem teu. Então, quer dizer, ela já estava vivendo com uma pessoa que nem era dela, ela era amante de um homem casado, né? Então, e por que que ela fazia isso? Porque ela estava em busca de amor, né? Ela estava querendo achar o amor e ela estava fazendo as escolhas erradas. Ela escolhia achar amor nos homens. Ela achava que era no sexo, ela achava que era na forma de se relacionar fisicamente com os homens que ela encontraria aquilo que a alma dela saciava, né? Aquilo que a alma dela queria e estava em busca. Às vezes, quem sabe, ela nem sabia que ela estava querendo achar algo para sua alma, para o seu espírito. Ela achava que era puro e fisicamente físico o relacionamento, né? Mas não, lá estava Jesus aguardando ela num dia que ela não imaginava, né? Num dia que ela nem pensava, num dia que parecia um dia normal, parecia um dia que ia ser rotineiro, que ela ia buscar a água e ia voltar do mesmo jeito para casa. Mas aquele homem judeu, que ela já ficou, quem sabe, de longe pensando: ih, lá na beira do poço está aquele judeu, né? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. Ela já chegou, quem sabe, cheia de dedos, discriminando aquele homem por ser um judeu, mas de repente, né, o diálogo se trava quando Jesus pede água para ela, né? E ela diz, ficou admirada, né, de um judeu conversar com ela, uma mulher samaritana, e para conversar com uma mulher, porque nem com uma mulher um homem conversava, né? E além do mais, uma samaritana. Mas quando ela trava o diálogo com Jesus, Jesus vai se declarar para ela não como um poço, mas como uma fonte. Aleluia, né? A fonte da qual ela podia tomar aquilo que o Senhor estava oferecendo a ela, a água viva, e não mais teria sede. Quer dizer, ela não mais precisaria procurar em homens aquilo que agora ela estava encontrando em Cristo Jesus, aquele que dessedenta a sede do espírito, a sede da alma, né? Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe o pedirias e ele te daria água viva. E ela até fica meio assim pensando: Senhor,
como que tu vai me dar água se tu não tem nem como tirar a água do poço, né? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço e bebeu do próprio poço? E Jesus vai responder para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Naquele momento, como você, no momento da live, teve os olhos abertos, teve, como você disse aí, o gatilho para entender que era Deus falando contigo, naquele momento também, aquela mulher tem os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais também são destapados e ela consegue entender que quem está ali na frente dela era o Messias, aquele que foi enviado para salvar a humanidade. E naquele momento ela então bebe da água que ele dá, né? Ela se dá conta de que ela está diante daquele que pode trazer a ela a verdadeira satisfação da vida. E ela sai dali anunciando, né? Ela traz Samaria inteira para falar com Jesus, porque ela se torna naquele momento uma grande missionária, né? Ela vai e ela diz para as pessoas: venham, venham ver, né? Eu sei que ele é o Messias, porque ele falou de tudo o que estava acontecendo comigo, né? Ela viu que o Senhor falava com ela numa mensagem revelada, numa mensagem que olhava não ela só por fora, né? Os outros homens olhavam o corpo dela, o estereótipo dela. Ela era motivo de desejo físico, mas Jesus olhou para o espírito, para a alma dela, né? Para aquilo que de fato estava doente, estava necessitado, carente do amor de Deus. E ali houve uma mudança, uma transformação total na vida daquela mulher, e eu tenho certeza que ela seguiu Jesus todos os dias que Jesus peregrinou ali na terra, né? Que ele esteve aqui no seu ministério terreno e continuou servindo ao Senhor até enquanto ela viveu, porque de fato ela recebeu salvação e foi totalmente saciada em suas emoções, né? Veja como Deus é lindo. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês sobre o amor de Deus. Eu perdi meu pai, né, no ano de 1999, e foi mais ou menos ali por 2005, 2006, teve um dia, eu lembro muito bem, que eu acordei de manhã, assim, com uma saudade, mas uma saudade tão grande do meu pai, que eu parecia que eu sentia o cheiro dele, porque meu pai, ele gostava muito de perfume. Então, aquele dia parece que até o perfume, o cheiro, tudo me fazia lembrar ele, às vezes até alguma coisa na rotina do meu dia me lembrava ele. E eu passei o dia com saudade, me peguei umas quantas vezes do dia eu chorando de saudade do pai, né? Mas passou o dia, tudo bem, de tardezinha me aprontei para ir para a igreja e se não a maioria que está aqui, mas algumas sabem que o meu pai ele era deficiente visual. Desde os 15 anos o meu pai não enxergava, mas ele era um homem maravilhoso, trabalhador, era um músico excelente, que um dia, quem sabe, eu tenho tempo aqui de contar a história deles, que é muito linda. Mas enfim, o que de fato eu quero contar é que eu fui para a igreja e quando eu adentrei ao templo, estava nos primeiros bancos ali do templo um irmão lá da nossa cidade, no Rio Grande do Sul, que ele também é deficiente visual. Só que ele é um homem assim extremamente alegre, extrovertido, muito meu amigo. E quando eu entro no templo, ele levanta a cabeça e pergunta assim: é você, Ivonira, que está entrando? E eu disse: sim, sou eu. Como o senhor sabe que sou eu? Ele disse: o Espírito Santo me falou que era para eu vir hoje nesse culto te trazer um abraço, porque você passou o dia sentindo saudade do teu pai. E ele me abraçou, foi um abraço longo, foi um abraço apertado, foi um abraço que saciou as minhas emoções. Olha só, o amor de Deus
lembrando de um simples abraço. E olha o detalhe, enviou um deficiente visual para me abraçar. Então, assim, eu fico encantada com esses detalhes, sabe? Às vezes a gente fica pensando que nós vamos ser prósperas em coisas materiais, né? Que Deus vai nos dar, casa, móveis, mas isso sem Deus não sacia a sede da alma. Mas quando nós temos Deus de fato, um abraço, Deus se lembrar de mandar alguém similar, semelhante, tendo o mesmo problema que meu pai tinha, fisicamente falando, para me abraçar, porque eu passei um dia com saudade do meu pai. Gente, isso não tem preço. Não tem Essa preço. é a verdadeira prosperidade daquele que vive e serve a Deus com alegria. Porque ele Exato. supre não só necessidades materiais. Não, se eu for contar aqui testemunhos de coisas físicas e materiais que Deus supriu, mas eu amo contar esse testemunho porque foi algo que Deus estava suprindo nas minhas emoções. Então, Deus é pai mesmo, né? Ele é pai mesmo, ele nos vê como filhos. E nós que somos mães sabemos o quanto um filho gosta de um abraço, principalmente se ele está ferido, se ele está machucado, se ele caiu, se ele escorregou, se ele está passando por alguma turbulência. Se uma mãe chega e abraça, acalenta, parece que os problemas todos cessaram, né? Aquele abraço trouxe a absoluta certeza que ele está sendo apoiado, ele está sendo amado, ele tem em quem se aconchegar, né? E ali naquele momento, naquele abraço, eu senti assim a plenitude do amor de Deus. Eu fiquei encantada, eu fiquei aquela noite como que se eu estivesse em êxtase. Cada vez que eu lembrava daquele abraço, eu chorava copiosamente em lembrar do amor de Deus em suprir as minhas emoções. Exato. Não tem preço, tia. Não tem, Não tem. não tem, não tem. Não é Transcende, uma né? coisa exclusiva para uns ou para outros, né? Não, É para todos. é para todos, basta crer, né? Basta crer, nosso viver é por fé, então basta crer, crer em Jesus, este que supre as necessidades emocionais, as necessidades psicológicas, né? Eu costumo dizer que para a gente ir num psicólogo, a gente vai lá e senta e conversa com o psicólogo. E por que a gente não senta e não conversa com Jesus? Ele é o psicólogo dos psicólogos, né? Às vezes A gente estamos pagando fortunas para ter uma consulta psicológica, não contra os psicólogos, também. né? Deus também chamou eles para uma missão muito específica, mas muitas vezes nós estamos com os recursos dentro da nossa casa, né? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu pai, e o teu pai vai te ouvir, e o teu pai vai te suprir, e o teu pai vai te atender, né? Então é lindo demais, este amor, ele nos refaz todos os dias, né? É um amor que nos reconstrói, que nos reedifica. Às vezes estamos destruídas nas nossas emoções, mas a gente vai à presença do Senhor e ali está Ele pronto para nos refazer, pronto para nos aceitar do jeito que estamos, né? Exato. Basta nós reconhecermos que nós temos essa deficiência e Isso contarmos era para algo Ele. que tinha muito presente, sabe, tia? Ah, como que eu vou para Deus e toda errada do jeito que eu estou? Como? Deus não vai Obedecendo o convite dele, né? eu não tô pronta para abrir mão de certas coisas. Eu pensava assim, né? Sim, tu E queria ir aí para Deus um dia perfeita. e até que um dia Deus disse: "Vem como Está. estás". Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Esse é o convite, Exato. né? Tem gente que quer ir para Deus depois que ficar perfeito, não vai nunca, porque Era perfeição o que nós vamos não só achar no céu. eu ir para Deus
quando, né, quando eu estiver mais alinhada na vida, né, daí Deus vai me aceitar, Deus vai me querer, mas é Ai, ai. realmente É, equivocado. sim, é um equívoco, né? Porque ele veio justamente para os errados, né? Jesus disse: Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então ele está dizendo assim: ó, você com todo esse teu defeito, vem, eu preciso de você assim mesmo. Porque se a gente for muito cheio da gente mesmo, a gente nem é humilde o suficiente para aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Nós vamos achar que Exato. Deus está metendo o dedo onde não é chamado. E nós precisamos ir despidos. Por isso que o Senhor Deus, olha só que coisa linda o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos chama para intimidade. Por quê? Porque ele não quer nos envergonhar. Por que ele nos chama para orar no quarto? Porque é no quarto que a gente se desnuda. É no quarto que a gente é a gente mesmo, que a gente tira as máscaras, que a gente tira a maquiagem, né? É no quarto que a gente é autêntico, né? É na nossa intimidade que o Senhor Deus quer nos ver. Ele quer nos ver sem as máscaras, sem as maquiagens. A gente vai tirar todas as próteses espirituais que temos e vamos aparecer diante dele mancos, cegos, surdos, né? Vamos aparecer com todas as nossas paralisias, com todas as nossas miopias, todas as nossas deficiências. É na frente do Senhor que nós vamos aparecer assim, mas dentro de uma intimidade. Ele não nos chama para nós nos expormos, ou para ele nos expor, para nos envergonhar. Não, ele se expôs. Ele sim. Ele foi à cruz, exposto na pior morte que existia na época. A morte mais maldita que poderia existir era a morte de cruz. Quem era condenado à cruz, a morrer na cruz, era condenado na pior de todas as condenações. Mas ele foi lá, seminu, né, exposto entre o céu e a terra, por amor. Ele estava dizendo: eu estou me expondo, porque as minhas feridas, feitas na exposição, vão curar as tuas feridas, que eu vou ver na intimidade. Uhum. E a gente não consegue mensurar, né, um amor assim, Não, a gente. porque Mas é que quem não é de para nós aqui medir, é para daria a vida pelo aceitar, outro? né? Não é para medir, é para aceitar, né? É como o perdão que você falou antes. Perdão, além de ser uma escolha, é também uma obediência. Porque se nós não perdoarmos, nós também não somos perdoados. Então tem uma ordem, até lá na oração do Pai Nosso: perdoa-nos, porque nós já perdoamos. Então, o perdão só vem mediante a minha iniciativa de perdoar, né? Então, quando eu já perdoei, na mesma medida que eu libero perdão, eu também sou liberada, eu também sou perdoada, né? Então, veja como existe uma ordem. Deus não está dizendo: se porventura você desejar perdoar, se você sentir de perdoar. Não, é uma ordem. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai como eu perdoei, né? Então, esse negócio do perdão aí, eu tenho uma experiência também que uma vez eu tinha que perdoar uma pessoa e eu não conseguia. O Senhor disse para mim: jejua por ela 30 dias. Eu pensei cá com meus botões: se eu não consigo nem liberar perdão, vou conseguir jejuar pela criatura que eu quero ver morta, quero ver frita em pouca banha. Aí eu fui para a oração, né? Era o recurso. Deus, tu tá mandando eu perdoar, mas eu não consigo, eu quero matar, eu não quero perdoar. Mas eu orava e o Senhor disse: jejua, jejua, até que tanto o Senhor falou que era para jejuar, eu comecei a jejuar. O primeiro dia eu ainda queria matar, o segundo também, a primeira semana também ainda estava querendo matar, mas quando chegou lá pelo 15º dia, eu já estava mais amolecida, eu já estava querendo amar, eu já estava querendo perdoar, eu já estava querendo ver para dar um abraço, eu já estava querendo me reconciliar. E quando chegou o 30º dia, eu estava amando a pessoa que eu queria e devia perdoar, né? Aí eu me dei conta de que o jejum foi para quebrar o meu orgulho, né?
Porque tem coisas que é só com jejum e oração mesmo. E muitas vezes o inimigo está usando a nossa própria vaidade, o nosso próprio amor próprio, para que nós não venhamos passar por essas barreiras que muitas vezes nós mesmos colocamos de não conseguir perdoar. Então o jejum me quebrou. O jejum estava ali justamente para quebrar o meu eu, o meu ego, né? E eu agora estar tão quebrantada diante da presença de Deus, reconhecendo que eu era tão pecadora quanto a pessoa que pecou contra mim, que eu precisava tanto do perdão de Deus que para eu ter esse perdão e ter essa paz e ter essa liberdade, era só necessário dizer, me perdoa. Eu verbalizava. Eu tava lavando a louça, eu dizia, eu botei uma frase na minha cabeça. Eu escolho perdoar. Tava limpando, varrendo a casa. Eu escolho perdoar. Eu tava trabalhando. Eu escolho perdoar. Cada vez que vinha, eu escolhi. Perdoar é uma obediência, né? Porque às vezes eu tenho essa vontade, mas eu não Não consigo, né? consegue. Mas Exatamente. quando eu me determino, quando eu me decido a obedecer a ordem, que é o mandamento de Deus, então eu vou para Deus. E Deus vai me dando o suporte que eu preciso diante da minha decisão de obedecer, diante da minha escolha, né? Eu acho que a gente Diante do meu apela posicionamento. muito ao fato, né? É. Mas olha o que fizeram comigo. E o que Jamais fizeram com Jesus? algo assim Né? comigo. É. Imagina, Mas o né? nosso Como se, né, parâmetro a gente fosse a pessoa mais importante da face da Terra. mas o nosso parâmetro é Jesus, né? Então, sempre que nós estivermos diante de uma incógnita, o que Jesus faria? Ou o que Jesus fez, né? Eu li um livro uma vez com essa Ótimo. pergunta. No meu lugar, o que faria Jesus, né? Então, quando a gente se vê diante de uma incógnita, ou de uma indecisão, ou de não ter condições de fazer alguma coisa por alguém, é se perguntar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, né? E diante daquilo que o Senhor trazer ao nosso coração, nós vamos tomar um posicionamento, ter uma decisão, fazer uma escolha. E diante disso, o Senhor vai nos dar a graça que precisamos para cumprir com a ordem, com o mandamento, com as diretrizes que a palavra de Deus nos ordena. É verdade. Tia, estamos no nosso limite já. Tá tão bom nosso papo. Tá, graças Que a gente, a Deus. né? Muito obrigada, tia, pela tua Imagina. presença aqui. Eu amo ouvir as tuas histórias, amo te ouvir, assim como eu tenho certeza que tudo aqui é edificado. E é uma sementinha, né? Que Com quando a certeza. gente ouve, foi plantadinha ali no nosso coração. Pode não fazer sentido hoje, como muitas vezes não fazia sentido para mim. É verdade. E aí, olha eu aqui ó, hoje com 40 e tumbas, hoje faz todo sentido. Todo. Ao mesmo tempo que a idade nos dá também maturidade, né? A gente vai repensando melhor as coisas. E até mesmo diante das perdas, a gente valoriza mais o que tem. Então, tudo é um trabalhar de Deus, né? Eu li esses dias uma frase que dizia assim: não há promessa sem processo, né? Não tem ninguém que alcance a promessa sem passar pelo processo. Dizia também: não há honra sem obediência. Então, para termos a honra de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer a sua palavra. Não existe honra sem obediência. A outra parte dizia: não existe milagre sem espera. Né? Então, todo milagre eu tenho que passar pela espera, eu tenho que esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus na minha vida. Então, não vai ter milagre sem eu ter esse posicionamento de espera, né? É necessário, é preciso, eu tenho que esperar com paciência no Senhor, né? E não existe preparo sem deserto, né? Para nós estarmos aqui hoje mais preparadas do que ontem, a gente passou por um desertinho e está passando ainda, né? Porque só vamos eu passei por um findar ele. Continuo em processo de
É. Desertinho. E uma Mas coisa com o amor de Deus presente em todo o tempo, é em verdade. pequenas coisas, em grandes coisas, em momentos que a gente nem espera, assim, que às vezes uma coisa que tu pensa, não verbalizou, não falou nada pra ninguém, e de É, repente tu, ué, mas como assim, né? É é, assim. é assim mesmo. Porque o Eu amor só olho dele pra e digo, é bem é, assim. É. Deus é lindo. E aí, Ah, minha mas então tá, tia, querida? muito obrigada. Vou despedir todos, porque tá tarde. Quero que todos durmam em paz. Isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigada Beijinho, pela fiquem com Deus. todos. E sem ser na terça que vem, na outra estaremos aqui de novo. Se Deus E quiser. vamos falar aquilo que Deus nos mostrar para falar. Vamos falar. E E vamos podemos ter a amar. sugestão, né, das nossas amigas aí, né? Oi? Podemos ter também a sugestão das nossas amigas aí, de algum tema, de alguma coisa que elas Exato. queiram, né? Também. É bem interessante. Não tinha pensado nisso. Também aceitamos Isso sugestões. aí. Eu fiquei toda a live sem te ver. Para mim aqui tá escuro, mas eu te ouvi e foi ótimo. Ai, não acredito. Ai, que dó. É, Mas tá ótimo igual, né? Eu sim, te vejo bem aqui. Acredito que todos estão vendo também, é, né? Senão alguém tinha dito alguma sim, coisa. sim, é. Mas depois tu salva lá e eu vou te ver. Isso, tá bom. Então, Tátia, muito obrigada. Deus abençoe a todos. E, ó, valorizem, hein? Porque não é fácil eu estar aqui, viu? Essa senhora aqui, ela é escritora, ela é pregadora, ela é tudo. Eu sou uma mera advogada. Imagina, E a tô gente é só firme e servo. forte. Servo e instrumento para ser útil. Exato. Esse é o objetivo, é ser útil. Que Exatamente. talvez a minha experiência, a tua experiência possa alcançar a vida de alguém ou possa, nem que seja um afago, né, na alma, no Sim, coração, em né? nome de Deus nos ama, Jesus. nós, independente de quão errados somos Com certeza. e, e está de braços abertos para todos nós, né, tia? Verdade. Boa noite Boa para noite, todos. beijo. Obrigada, abençoe. Até a próxima.